Então, sejam bem-vindos a mais um MantraCast. Desta vez trago-vos connosco o grande Acílio Gala. Acílio, que é poeta e um dinamizador, um apresentador, um host de um espaço de partilha. Acílio, fala-nos de quem tu és e de como manifestas-te e isso, diz-me um bocadinho de quem tu és, desculpa. Bom, quem eu sou? Uma pergunta complicada, mas acho que sou uma pessoa que acredita cada vez mais no poder da arte e mais especificamente também no poder da poesia e acho que isso me tem guiado muito para a pessoa que eu sou e para a pessoa que eu me quero tornar, ou seja, através da arte mudar o mundo para um sítio melhor e mostrar que podemos seguir e que a própria poesia e a arte no geral podem ser uma resposta necessária ao mundo. Sim, e para haver mudança há que haver escuta. Sim, sim. E pronto, falando mais de ti, tu criaste mesmo um espaço de escuta, o que pode trazer mudança, como é óbvio. Sim, sim. Esse espaço que eu falo, no caso, será a poesia vadia. A poesia vadia que já existe há algum tempo. Há quanto tempo é que já leva o projeto? A Poesia Vadia foi criada em outubro de 2020 e é curioso porque... 2020 foi 2020, numa altura em que estava tudo fechado. Exatamente. Na primeira Poesia Vadia foi curioso porque no espaço onde estávamos a fazer, que era o Tropismo, um espaço lindíssimo, gerido pela nossa incrível Lua. Eu fui lá, é engraçado porque eu fui lá fazer uns extras como empregado de mesa e olhei para o espaço e já estava com essa ideia de criar um evento de poesia. Depois falei com ela e a Lua disse-me: olha querido, vai haver um evento de poesia hoje. E era o sarau delas, era a primeira noite do sarau delas. Então fiquei logo muito inspirado e no final desse mês organizei a Poesia Vadia e tem corrido lindamente. Obviamente com os seus altos e baixos, com muito trabalho, não é? Sim, mas, portanto, a poesia vadia surgiu numa altura em que toda a gente estava fechado. Sim, sim, exato. Pronto, nós tivemos a primeira noite onde conseguimos fazer presencialmente, só que depois entramos outra vez em confinamento obrigatório e pronto, foi uma altura interessante, desafiante, não é? Mas foi uma altura em que, acima de tudo, as pessoas parecia que queriam partilhar ainda mais e tinham muito essa necessidade de partilhar, de não se sentirem sós e solitárias. Eu acho que isso foi interessante ter criado o projeto nessa altura, porque também deu uma força muito especial à Poesia Vadia, porque o motor da Poesia Vadia foi o próprio querer falar e querer partilhar numa altura em que isso era mais necessário do que nunca. E Acílio, eu costumo sempre pedir uma biografia aos meus convidados para ter aqui algumas bases, e se calhar a tua foi uma das mais curiosas que eu já recebi. E disseste-me para te definir, talvez a melhor forma seja uma pessoa com bastante perguntas. Exato, sim. E sendo tu uma pessoa com bastante perguntas, qual foi a melhor resposta que já te deram? Pronto, é isso que estavas a dizer. Eu, como tinha dito, há uns tempos escrevi, achei muita piada isso que tinha escrito, de que me chamam um poeta, só que tenho mais perguntas do que poemas. E pronto, isso leva-me por caminhos muito, muito curiosos. Agora, qual foi a pergunta? Desculpa, queres repetir? Sendo tu uma pessoa com bastante perguntas, qual foi a melhor resposta que já te deram? Ok, a melhor resposta. A melhor resposta até agora que eu encontrei, pelo menos nos meus... E é curioso porque não foi só nos meus poemas, mas na poesia em geral que eu tenho... Desde que criei a Poesia Vadia fiquei imerso num mundo de poesia incrível, onde tanta gente escreve e tanta gente sente as coisas de forma diferente. Só que eu acho que a resposta até agora mais curiosa e que me tem guiado também neste caminho é de que a poesia ainda pode salvar o mundo. Isso sem dúvida. E também já temos tido na Poesia Vadia alguns projetos
focados nesse mesmo mote, e o próprio projeto da Poesia Vadia tem o próprio mote, é mesmo esse, de que a poesia ainda pode salvar o mundo. Ou seja, eu acho que essa até agora é a resposta última que tenho em mim e que encontrei na poesia. E se a poesia pode salvar o mundo, aonde a poesia acontece? A poesia acontece. A poesia, para mim, a poesia, todo aquele que cria é poeta. Obviamente que isto também, lá está, não pode ser levado de uma forma tão linear, mas ao mesmo tempo pode. Mas a poesia, eu penso que está em tudo o que é sentido de forma muito, muito pura e que é expresso também, é expressado, desculpa, numa forma também muito pura e muito genuína, sem que seja forçado ou sem que seja quase que acorrentada. Depois, obviamente, que temos vários tipos de poesia, não é? E obviamente que se calhar vamos conseguir estabelecer a diferença entre um poema dito mais simples com um poema que se nota que existiu mais trabalho e que existiu mais, não é mais estudo, mas mais atenção. Mas mesmo nesses, mais Quando diz trabalho, mais técnica, se calhar. Mais técnica, talvez, mas mais técnica não quer. Eu acho que aqui às vezes as pessoas enganam-se muito, principalmente esta nossa camada mais jovem, que quando se fala em poemas com mais técnica, mais minuciosos, até podemos referir aqui a questão dos sonetos, mas sem ser até os sonetos, as pessoas sentem que é uma coisa não muito genuína, mas eu acho até o contrário, porque um poema, obviamente quando alguém escreve um poema e sai logo um primeiro rascunho, não quer dizer que se depois começarmos a rever aquele rascunho e começarmos a pensar em que outras formas, outros versos, vá ficar menos genuíno. Pelo contrário, estamos a dar mais de nós, estamos a dar mais de nós, dar mais corpo àquele pensamento. A completar o Exato, pensamento. a completar e até pode se tornar mais genuíno. Portanto, eu acho que é isso, sim. A poesia acontece em todo o lado. E a poesia não tem que propriamente seguir a uma regra. A poesia pode ser vadia. Podes nos falar um bocadinho da origem da palavra Sim. vadia? A poesia vadia, aliás. Sim. Pronto, eu na verdade, ao início, quando criei a página, quando criei todo o projeto, tinha como nome Sentido. Sentido. Exato. Era todo um trocadilho assim, muito maluco. E eu ia partilhando uns textos, mas nunca era nada sério. Entretanto, depois ouvi as conversas, porque o nome da Poesia Vadia vem inspirado numas conversas que um filósofo português muito conhecido deu na RTP, que foram umas entrevistas que lhe fizeram, tinham o nome de Conversas Vadias. E ele próprio dizia que o homem, que o ser humano não tinha nascido para trabalhar, tinha nascido para criar, para ser esse tal poeta à solta, esse tal poeta vadio. E isso fez muito sentido, não é? Ou seja, vadio porque só uma pessoa estando totalmente aberta ao mundo, totalmente aberta a experienciar o que o mundo lhe tem para dar, é que é capaz de escrever um poema sentido, um poema genuíno, um poema que seja quase como um espelho da pessoa que o escreveu. Ou seja, para mim faz sentido as pessoas sentirem quase que essa liberdade, essa vadiagem, digamos, para com o mundo e estarem abertas à experiência, estarem abertas ao mundo, estarem abertas a esse apelo que o mundo faz, o apelo que a própria linguagem faz, para que depois possamos expressar o nosso próprio ser, não é? O que nós sentimos. O apelo do mundo manifesta-se em perguntas ou em respostas? A meu ver, eu acho que o apelo do mundo se manifesta em perguntas. Pelo menos, quer dizer, o apelo sim, só que o mundo também nos dá muitas respostas. Só que o apelo, para mim, manifesta-se acima de tudo em perguntas. Sem dúvida. Porque exato, nessa dúvida, nesse questionamento que nos leva depois a refletir e a expressar-nos
por outros caminhos e pelo caminho que é a poesia e que é a própria metáfora, não é? Porque a poesia não existe sem metáfora. Sim. E se o crescer é a procura de respostas, quantas vezes uma pergunta deu origem a um poema, a uma resposta? Porque ao fim e ao cabo estávamos a falar há bocado que os teus poemas são um bocado respostas ao teu do futuro. Sim, era isso que estávamos a falar há bocadinho, que eu lembro-me que estava numa aula de filosofia, foi curioso, porque parece quase que fiquei iluminado, mas assustado ao mesmo tempo, não é? E escrevi qualquer coisa como: assustadoramente compreendo que os poemas que escrevo são cartas para um eu futuro não tão distante. E eu acho que é muito isso, não é? Só que depois, lá está, também me é muito difícil às vezes tentar perceber como é que uma pergunta ou quantas respostas é que originou uma pergunta. Porque acho que a partir de uma pergunta, por exemplo, só da pergunta o que é o ser ou quem nós somos, esta pergunta pode-se dispersar e escoar em tantos poemas. Portanto, não sei dizer ao certo quantas respostas é que obtive de uma pergunta, mas muitas, de certeza. E pronto, se o ser humano questiona-se, é porque quer resolver o seu redor. E para falarmos aliás, no nosso processo criativo, inspiramos-nos em várias coisas. Há bocado estavas-me a dizer que as tuas maiores inspirações são a natureza e o silêncio. E eu pergunto-te, qual é o sentimento, nesses momentos, qual é o sentimento que te põe mais próximo? Ok, o mais próximo de ti, de mim, ok, sim. Pronto, eu acho que fico bastante mais próximo de mim com dois elementos muito essenciais, que são, um deles é a natureza e um deles é o silêncio. Eu acho que também estão muito relacionados um com o outro, também podem existir separados, não é? A natureza porque, lá está, eu sinto que cada vez mais é necessária, mas ao mesmo tempo cada vez mais estamos mais afastados da natureza. Devido à evolução, devido ao facto de tudo estar concentrado nas cidades, e depois acabamos por nos afastar da natureza, e a natureza, muitas das respostas estão na natureza, não é? A própria resposta de quem nós somos é capaz de estar na natureza, porque a natureza também simboliza a Terra, não é? E a Terra, o que é a Terra? A Terra é a origem de tudo. Tudo o que nós somos é devido à Terra, porque a Terra dá-nos vida, não é? Sem Terra não iríamos sobreviver. E depois também é muito a questão do silêncio. O silêncio eu acho que é muito importante e também cada vez faz mais falta. Lá está, devido a essa necessidade de estarmos sempre conectados à questão de vivermos maioritariamente em cidades, não é? De estarmos em constante evolução e ligação, e os próprios eletrodomésticos serem extensões do nosso ser, não é? Isso também é prejudicial e acaba por nos afastar muito do silêncio, quando o silêncio em si tem tantas respostas, não é? Quantas vezes é que temos a oportunidade de parar e de nos ouvir a nós próprios no meio do silêncio e refletir sobre as coisas que estão a passar à nossa volta no mundo. Ou seja, eu acho que os dois momentos em que eu me sinto muito próximo do meu centro e que também me questiono muito ao mesmo tempo, ou é quando estou no meio da natureza, ou é quando estou penetrado no silêncio e absorvido e deixo-me levar e viajar de uma forma muito específica. Pronto, respondeste-me quanto aos elementos que te inspiram, mas a minha pergunta era o sentimento, não era a inspiração, é o sentimento que te põe mais próximo. Esse sentimento, ele põe-te sentido ou em sentido? Ok, é uma boa pergunta. Eu acho que me põe em sentido.
porque pôr-me em sentido, não sei se a poesia tem tido muito esse objetivo. Quer dizer, por um lado sim, claro que sim, põe-me em sentido no aspecto de guia-me para um caminho que eu quero, pelo qual eu quero seguir. Só que depois, muitas vezes, eu penso que estou muito distante do que é do que é o centro onde as pessoas estão inseridas, não é? Às vezes sinto-me quase incompreendido e eu acho curioso porque muitas vezes ponho muito de mim num poema que escrevo, seja grande, seja pequeno, e as pessoas gostam muito e, se for preciso, se calhar gostaram por uma razão completamente diferente àquilo que eu pus no poema. Ou seja, na verdade não sei bem que sentimento, talvez melancolia, acho que seria o sentimento mais próximo. Melancolia, curiosidade, mas na verdade também não sei bem responder, não é? Porque nem todos os meus poemas advêm desta melancolia. Eu muitas vezes estou feliz e escrevo poemas que advêm da felicidade. Portanto, no geral, acho que são sentimentos diversos, não é? Depois existe o sentimento geral, que acho que é... Não sei, é esse sentimento de questionamento que a poesia me traz e que depois faz com que eu escreva e siga os caminhos que a poesia me dá a seguir. E Acílio, sendo-te uma pessoa que viaja relativamente... Sim, não tanto quanto queria, mas sim, viajo, se for preciso, uma vez, 2 vezes por ano, isso sim. E falando de viagens, a viagem não tem que ser propriamente num local, mas qual dirias tu o momento que mais longe de casa já te sentiste? Sendo que a casa é muito mais que uma localização. Sim. Fisicamente ou... Vamos consoante a tua onda. Ok. Opa, é uma boa pergunta também. Talvez, assim, fisicamente, o momento em que me senti mais longe de casa era realmente o momento em que eu estava mais longe de casa, que foi quando fui para Atenas e estive lá durante um mês a fazer voluntariado. E pronto, e deram cerca de 4.000 km de casa, portanto, acho que aí foi o sítio, foi a vez que eu me senti mais longe. Mas mais longe de casa, eu, por exemplo, é uma boa pergunta, porque em termos físicos eu não dou muita importância a isso, mas no que toca quase que em termos espirituais, digamos, eu considero acima de tudo Lisboa, a minha casa, que vivo com a Maria, a casa dos meus pais, os meus amigos, o país no geral, Portugal, como casa. Também tem outros países que sinto isso, mas país acima de tudo. Só que quando vejo a não compreensão do outro, das pessoas nesse próprio país, no próprio meio onde eu estou inserido, muita questão da não compreensão, da não aceitação do outro, muita questão do racismo, ou mesmo que nem se trate de etnias, mesmo algo de homem para mulher, ou seja, essa incompreensão torna-me às vezes muito distante. Eu fico, ok, será esta mesmo a minha casa? Como é que esta pessoa que supostamente vive no mesmo meio que eu, e eu não falo de amigos, ou assim, até pode ser um desconhecido, é capaz de dizer, volta para a tua terra, ou tu não és isto, ou tu não és isto. Aí eu acho que fico muito distante de compreender, não de entender, mas de compreender, e fico, ok, isto é a minha casa? E questiono-me, e aí sinto-me muitas vezes distante, porque fico quase... Obviamente que não sinto a dor que as pessoas sentem quando ouvem essas coisas, mas dói muito e mas fico... podes pôr no Exato, sapato, e fico quase como, ok, como é que é possível alguém ser capaz de pôr a outra pessoa neste lugar de sofrimento? E eu fico, ok, isto aqui não pode ser a minha casa. E depois, obviamente, que procuro mudar toda essa questão e dizer, isto é a nossa casa e é a casa de toda a gente. Portanto, em termos desse distanciamento, quando me vejo inserido em situações dessas, sinto-me muito distante do termo casa. Então dirias tu que
estar longe de casa é estar num sítio onde não és compreendido? Não diria num sítio onde... Isso também, sem dúvida. Isso sem dúvida e claro que já tive em sítios em que não fui compreendido e senti-me tudo menos em casa. É muito isso e Não é muita... não ser compreendido, mas que não haja compreensão. Sim, exatamente. Acho que é ambos. O não ser compreendido e o não haver compreensão dos que me rodeiam para o mundo. Compreensão do mundo que está à nossa volta. Acho que seriam essas as duas respostas, sim. Sim, e diria isso. Um sítio onde nós estejamos próximos é precisamente um sítio onde nós somos compreendidos, onde nós somos aceitos. Sim, isso sem dúvida. Isso sem dúvida. E é curioso porque no outro dia eu estava no Vivo da Graça e epá, eu fiquei chocado com um grafite que dizia exatamente isso: vai para a tua terra. Eu fiquei completamente estupefacto. Como é que é possível alguém ter a capacidade exato de grafitar isto? E depois, aquilo incomodava-me. Aquilo ficou lá uns 4 ou 5 dias e eu passava todos os dias por ali e disse: não, isto tem que mudar. Depois acho que está muito relacionado com esse sentimento de: ok, se isto é a minha casa, como é que eu posso deixar que isto aconteça? Se eu deixar que isto aconteça, já vai passar a não ser não só a minha casa, como não pode ser a casa de tantas outras pessoas. Então depois acabei por grafitar aquilo. Foi engraçado porque foi a primeira vez que grafitei e até depois tive que ir lá fazer uma correção passado um bocado. Ficou assim uma coisa manhosa, mas a ideia ficou lá e acho que não foi das primeiras vezes, mas foi... Acho que está muito relacionado com essa questão de este sítio é a casa, não só a minha casa, mas é a casa de todos. Portanto, tem que existir ação e temos que agir. E acho que foi um dos acontecimentos recentes que é uma resposta a uma dessas perguntas, sim. Sim. Um sítio onde te sintas próximo é um sítio onde toda a gente é aceite e é um bem-vindo. Sim, sem dúvida. Mas sim. Acílio, na tua trajetória poética ou na tua trajetória da vida, alguma vez sentiste que inspiraste alguém? Sim, é assim, sinto que inspirei, acima de tudo com o projeto, sinto que tenho inspirado algumas pessoas, pela própria resposta e pelo próprio feedback que as pessoas costumam dar, não é? Eu já tive num final de noites de poesia e vadia pessoas virem, estão a chorar e vêm ter comigo a dizer que foi lindo e para eu repetir isto e que eles nunca tiveram num evento assim e é discutível, mas porque existem muitos outros eventos lindíssimos também de poesia. Temos agora o teu Cachupa Poética que foi incrível, entre outros, o Sarau Delas, Poemato, a Ginginha Poética, Poetry Slam. Mas sim, com o projeto sinto que tem inspirado para bons caminhos, para boas respostas. Sinto que o próprio projeto tem sido uma boa resposta necessária aos dias de hoje. Com a minha poesia também sinto que sim, e tenho algum feedback, às vezes partilho poemas com amigos, com amigas e tenho bons feedbacks e também já tive respostas muito positivas em relação ao que escrevo e pronto, só que eu acho que o que eu tento fazer é ao máximo personificar os meus poemas, não é? E aquilo que escrevo e aquilo que expresso. E a partir do momento em que depois as pessoas dizem que a minha própria pessoa as inspira e que se identificam, eu fico, ok, então no geral às vezes tenho um bocado de dificuldade até em separar a minha pessoa dos meus poemas, mas sim, no geral digo que sim, mas também procuro não me agarrar muito a essa ideia e absorver muito essa ideia, porque senão acho que posso acabar por ir para um caminho não tão bom ou um caminho que eu se calhar não quero seguir. Portanto, acho que me foco sempre, ok, estou a inspirar pessoas, mas quero inspirar mais e quero continuar isto e nunca é suficiente. Se inspirei uma, quero inspirar duas, se inspirei duas, quero inspirar 10, se inspirei 10 e assim sucessivamente, e esse nunca ser suficiente também me ajuda a não ficar muito apegado a essa ideia e de sei lá, depois ficar muito narcisista, eventualmente. Ok. E pronto, se as pessoas
se inspiram por ti, dirias que é por causa de algum sucesso. Para ti, como é que definirias o sucesso? Pois, é complicado. Quer dizer, é complicado e não é. O sucesso, desde que eu esteja feliz e realizado, eu acho que para mim isso é sucesso. E acima de tudo que tenha um impacto muito positivo nas pessoas e um impacto real, não é? E acima de tudo duradouro. Se tudo o que eu fizer tenha um impacto duradouro nas pessoas, um impacto positivo duradouro nas pessoas e na comunidade em que estou inserido, para mim isso é sucesso. Depois é claro que é assim, nós vivemos num mundo capitalista onde infelizmente muitas vezes temos que pegar no que melhor fazemos e transformá-lo em dinheiro. Mas não dirias que isso é um sonho? Sim, Dinheiro? sem dúvida, é assim. Eu poder viver nos dias em... Viver dos sonhos, sim. Viver dos meus sonhos, isto mais em termos monetários. Mas achas isso uma consequência do capitalismo ou um objetivo? Sim, é uma consequência e um objetivo, não é? E é um objetivo porque é uma consequência. Não era isso que eu estava a dizer, se o facto de retirares o dinheiro, se não é não é algo que nós sejamos obrigados, mas algo que se calhar todos devíamos almejar, devíamos... É assim, sim. Porque ao fim e ao cabo estás a fazer uma coisa que tu gostas, sim, não estás simplesmente claro. a trabalhar por conta de outrem, para uma instituição, para um sistema. Sim, isso sem dúvida. E eu acho que Mas pronto, tu estás a pensar no dinheiro mais na parte do capitalista e se calhar tirar alguma... Sim, não é pureza, eu acho, exato, eu acho que nós devemos almejar querer viver através do que criamos e mesmo neste ramo da arte e querer ter sustentabilidade financeira, ter uma estabilidade financeira que advenha dessa criação, mas ao mesmo tempo perceber, ok, eu estou a criar e recebo algo monetário em troca, mas perceber que aquilo não é a razão primordial. E desde que tenhamos isso bem definido, mas depois lá está, vem outra vez, ok, se eu parar de fazer isto, vou parar de receber dinheiro, e se parar de receber dinheiro, fico na pobreza e posso morrer. Ou seja, é discutível, e devemos querer almejar essa estabilidade financeira e essa sustentabilidade monetária, só que ao mesmo tempo não esquecendo, ok, o dinheiro é importante, só que eu crio acima de tudo porque quero expressar isto. E depois o dinheiro é uma consequência positiva que advém daí e que acho que sim, e sem dúvida que devemos querer almejar. É uma coisa que eu quero almejar e por enquanto não tem acontecido nem de perto, mas acho que eventualmente hei de caminhar para lá, sim. Quer dizer, estou a caminhar para lá, hei de alcançar isso. Sentes-te, se a vida é um sucesso, sentes-te a quantos passos do que queres alcançar? Muitos. Acho que muitos. Mas consegues-os contabilizar? É assim, eu acho que agora estou ainda muito naquela fase de... Eu também tenho muitos projetos e de certeza que tu te identificas com isso e muita gente que está no meio artístico. Como é que sabes qual é que vale mais a pena? Dos projetos? Não sei, vou experimentando. E depois é aquela questão, se estiver a correr bem é continuar a investir tempo e eventualmente dinheiro, perceber que é uma coisa, porque eu já tive projetos em que percebi que posso fazer algo mais pontual e há outros que é algo mais duradouro e faço mensalmente, por exemplo, as noites de poesia vadia. Mas eu acho que ainda estou numa fase tenho muitas ideias e tenho uma coisa muito concreta já, só que ainda é preciso trabalhar e dar ainda mais de mim e eventualmente, não sei, hei de abrir ainda mais portas para ser... Há de abrir mais portas ainda para os caminhos que eu quero seguir, não é? Eu, por exemplo, agora inscrevi-me numa segunda licenciatura, porque a primeira não me fez muito sentido e cada vez me faz menos sentido ter seguido esse caminho, mas estou numa segunda licenciatura de literatura e sei que em parte estou lá porque gosto,
só que em parte também é muito investimento que estou a fazer para um caminho que eu quero seguir. E não é que na universidade, porque eu também tenho um pensamento muito discutível em relação a isso, não é que na universidade esteja a resposta e esteja todo o sumo, mas a universidade, quando bem pensada pelo aluno e quando bem apreendida, é um bom caminho para se seguir numa área que se quer seguir, não é? Sim, por causa das bases, né? Exato, e estás inserido num meio e estás em contacto com muita coisa, e então pronto, mas acho que ainda estou a muitos passos, a vários passos de alcançar o que quero alcançar, porque depois lá está, depois é onde aparecer novos desafios, e quando eu alcançar o que quero alcançar, a partir daí vou querer alcançar ainda mais, então vai ser sucessivamente. Sim, o alcance está. O alcance está a passos. Sim. E para o alcançar só tens de andar. Sim. E eu vejo, imagina, eu vejo distante, mas não impossível. Isso sim. Acima de tudo. E pronto, sendo que para alcançar tens que andar, e és uma das pessoas que eu conheço que muito anda, que muito vai atrás. Igualmente. E pronto, eu tenho a certeza que irás escolher as sementes que estás a plantar. Obrigado. Acílio, na vida, o que te traz mais gratidão? O que me traz mais gratidão? Isso é uma boa pergunta, acho que eu por acaso é curioso, porque eu quando comecei as boas perguntas são aquelas que são difíceis de responder. Eu quando comecei a entrar neste mundo da poesia, as pessoas respondiam muito e usavam muito a palavra gratidão, e eu ficava assim, gratidão? As pessoas sentem-se assim tão gratas, mas o que é que está a passar? Porque era muito comum, e eu depois comecei a perceber e fiquei, ok, realmente estou grato. E uma das formas que eu mais me sinto grato é talvez quando as pessoas compreendem o amor que dou e o porquê de eu estar a dar o amor que eu estou a dar. E depois também transponho isso muito para a poesia, não é? Gosto muito quando as pessoas, acima de tudo, percebem o objetivo da poesia vadia. E eu fico muito grato quando as pessoas vêm falar comigo e dizem, olha, estou a gostar imenso do que estás a fazer, continua, e valorizam muito todo o trabalho que está por detrás, e percebem que as noites de poesia vadia, ou o próprio projeto, não é só aquelas noites e não é só trazer pessoas para falar. Eu acho que aí fico muito grato quando as pessoas realmente compreendem a missão e, acima de tudo, conseguem já expressar o impacto que o projeto está a ter, pronto, no geral. Traz-te gratidão quando vês o que estavas a apontar a manifestar-se. Sim, sem dúvida. E Acílio, já fiz essa pergunta a várias pessoas e as pessoas normalmente levam isso ao mal, porque vem como se eu estivesse a antever um fim. Mas a pergunta, como gostavas de ser visto? Não é que é um bocado mórbida, mas o que eu quero dizer é quando alguém diz Acílio, quando alguém vê Acílio, como é que gostavas que essa pessoa te visse? Também é uma boa pergunta. Eu por acaso, há uns tempos escrevi um poema que tinha mesmo o título de Último Poema, e o poema expressava um bocado esse sentimento, sabes? Mas era um poema também muito triste, quer dizer, triste, era triste, sim, e eu dizia que, e quando referirem o meu nome, hão de se lembrar de poucos versos ou de poucos poemas que eu escrevi. Pronto, e assim, não, ao certo não sei, não é? E há muitas pessoas que são lembradas durante anos e anos e anos. Eu gostava de ser lembrado como alguém que, acima de tudo, lutou não só pela arte, mas lutou pelo amor e pelo perdão. Porque eu acho que, para mim, e eu acho que isso também é uma coisa que eu quero muito sempre expressar no meu projeto ou nos meus projetos,
que é a questão do amor e do perdão. E não me importava nada ser lembrado como uma pessoa que sempre quis amar muito, que sempre sentiu o mundo de uma através de um amor muito intenso, e também mostrar que o perdão é uma das respostas mais necessárias, se não a mais necessária aos dias de hoje. E pronto, e depois também a luta pela arte, pela poesia, e mostrar acima de tudo também foi uma pessoa que acreditou não só na poesia e que a poesia pode salvar o mundo, mas que as próprias pessoas são capazes de muita coisa boa e que essa coisa boa há de superar o mal. Uhum. Acílio, o que aprendeste com a tua maior falha? Com a minha maior falha, o que é que eu aprendi? Com a minha maior falha, o que é que eu aprendi que todos erramos. Todos erramos, uns erram numa dimensão talvez mais pequena, outros erram numa dimensão um bocado maior, e existem erros e erros, claro. Existem erros que é necessário ter uma resposta bastante mais aprofundada, e existem erros que não é necessário uma resposta tão minuciosa, tão aprofundada. Mas acho que é isso, que todos nós erramos, que o perdão é muito necessário, mas que ao mesmo tempo que devemos ter muita consciência das coisas que fazemos, e que sendo o perdão necessário, todo o caminho, que muitas vezes é penoso, até o perdão também é necessário ser alcançado por quem errou. Porque, pronto, é muito lindo falar no perdão, mas existe todo um caminho que é necessário ser alcançado e ser percorrido por quem errou. E acho que é isso, acho que foi isso que eu mais aprendi com a minha maior falha. Acho que sim. Afim ao cabo é a sair de ti próprio e avaliar as situações de vários ângulos. Sim, eu acho que é analisar primeiramente o que é que eu fiz, depois sair do meu lugar e perceber qual foi o real impacto da minha decisão e da minha ação, tenha sido uma coisa duradoura, tenha sido uma coisa pontual, qual foi o real impacto, e depois voltar a mim já com tudo isso absorvido, e ter ido beber de todas essas fontes e todas essas respostas, e procurar percorrer, lá está, esse caminho. Muitas vezes é um caminho difícil, e perceber, ok, eu fiz isto, ou eu agi assim, ou eu disse isto, e depois de toda essa análise, caíres em ti e trabalhares em ti. Obrigado pela resposta. Nada, obrigado pela pergunta. Acílio, quero que tu me descrevas um dia perfeito, começando pelos sapatos. Ok, pelos sapatos. Nem começo pelo acordar nem nada, começo pelos sapatos. Sapatos descalço. Acho que seria um dia perfeito. É quando sem sapatos mesmo. Sim, não tens um sapato. Mas nesse dia perfeito não tens os sapatos e estás a caminhar, ou os sapatos te impedem de andar? É assim, se estiver a caminhar, se calhar é aconselhável ter uns bons sapatos para caminhar. Mas para mim, porque lá está, depois um dia perfeito para mim seria caminhar. E até poderia ser caminhar de pés descalços, porque uma das coisas que eu costumo dizer é: o mundo descobre-se de pés descalços. Só assim é que se descobre verdadeiramente o mundo. Num dia perfeito estás de pés descalços e não tens destino. Para onde vais? Num dia perfeito. Num dia perfeito caminho só, vagueio pelo meu pensamento, no meio da natureza, no meio do silêncio, e se for preciso também E um dia perfeito para mim seria talvez parte do dia sozinho, parte do dia acompanhado pelas pessoas que eu mais amo, pelos meus amigos, pelas minhas amigas,
mas também sozinho, ou seja, essa dualidade de perceber eu sou um ser, um indivíduo pertencente a uma sociedade heterogénea, mas depois acompanhado porque também sou um ser uno pertencente a uma comunidade, uma sociedade homogénea. Portanto seria assim, isso, descalço, a vaguear, a caminhar, em parte solitário, sozinho, os meus pensamentos, depois em parte acompanhado e partilhar todas as experiências, todo o amor. Num dia perfeito, tu estás sozinho, mas estás sempre com algo. Sim, isso sem dúvida, sim. Sim. Num dia perfeito, tu estás rodeado por quem te ama. Sim. Num dia perfeito, quem te ama te perdoa. Sim, sem dúvida. Num dia perfeito, o que está em cima da mesa? Tudo, a vida, a razão de ser. Acho que é num dia perfeito, está a razão de ser em cima da mesa. Num dia perfeito, na mesa está o teu coração. Num dia perfeito, ele é transparente. Sim. Num dia perfeito, dás o teu coração e caminhas de pés descalços. Num dia perfeito vais ao encontro de quem sempre esteve lá. O que há mais num dia perfeito? Acho que nem estava à espera disso. Eu acho que é isso. Eu acho que não. Acho que disseste mesmo tudo. Pô, se tu não és poeta, então não sei o que és, mas acho que não poderia acrescentar mais nada. Acho que é mesmo isso. Muito bonito, mas é isso mesmo. Mas sim, a vida é poética e pelo menos para mim o dia perfeito desencadeia muita coisa. E agora estamos a falar de um dia perfeito, mas podíamos pegar a bocado na conversa que estávamos a ter das inspirações que levam ao fim e ao cabo a um dia perfeito. Mas pronto, também estou aqui a ver o tempo. E Acílio, diz-nos onde é que nós podemos te ver, onde é que nós podemos ver a poesia vadia, e já agora uma curiosidade minha também, aonde é que nós podemos ver-te impresso? Ou é um sonho que tu tens? Sim, eu acho que isso ainda é mais um sonho. Assim, a poesia vadia, pronto, no mundo moderno em que vivemos, é irem à página do Instagram Poesia Vadia, que encontram lá todas as informações. Poesia, exatamente. Mas tem aí um tem um ponto em cada, mas se pesquisarem Poesia Vadia encontram. Ou também na minha página pessoal, a Cecília Maria Gala também tem lá alguns dos meus poemas. Mas pronto, na página da Poesia Vadia encontram todas as informações, porque nós agora estamos num sítio, mas às vezes podemos ter outros projetos. Sim, atualmente a Poesia Vadia mudou pronto, de instalações do ano passado para aqui. Sim. Neste momento estão na Graça? Sim, estamos na Graça, no Tijolense Atlético Clube. Eu escolhi o Tijolense Atlético Clube porque é um espaço muito tradicional, tem uma personalidade e um carácter, o próprio espaço muito, o pode ser considerado muito rígido. Eu achei bastante curioso porque o objetivo é pegar no próprio espaço e pegar na ideia que o espaço transmite a tradição e transformá-la e mostrar que a tradição é algo muito mutável, é algo muito flexível, é vadio, exato. E depois também trazer toda a nossa geração que está a desafiar vários conceitos que se viam rígidos e quase congelados e que hoje em dia estão a ser... estou a passar por uma metamorfose completamente incrível e tem muito que se liga, e trazer isso também para aquele espaço e aliar essas duas visões, essas duas perspectivas tem sido muito interessante. Nós estamos agora na Graça. E fazem os eventos mensalmente, não é? Sim, mensalmente, sim. Sendo que isto não interessa muito o espaço-tempo, porque eu não sei quando é que isto sai, mas mensalmente será sempre dia 20. Vai variar, idealmente, geralmente varia por causa das minhas folgas rotativas, mas é sempre no final do mês. Sempre no final do mês. E pronto, e é isso. Em questão, relativamente aos meus poemas impressos,
Até agora participei numa coletânea de poemas Como é que se chama? do Bicho Mudo Vir Bicho, editado pela Solange Pacífico, pelo Poemato. Aqui uma referência à Solange, também já fez muito pela poesia. E pronto, foi uma coletânea incrível que a Solange organizou, e foi a primeira vez que participei e foi a primeira vez que vi os meus poemas impressos. E pronto, e por acaso há pouco tempo recebi um convite da revista Azar, não sei quando é que vai sair, está para sair, mas também pediram para eu lhes enviar alguns poemas, e eventualmente em open calls de revistas, ou eventualmente editar um próprio livro de poesia. E ainda estou a ver, é um processo. Sim, mas dirias que não é um objetivo, mas se calhar é um processo, lá está, porque no fim será uma forma não é de comatar, de unir tudo sim, claro. Unir tudo a que o que tu tiveste a produzir. Sim, isso sem dúvida, sim. Sim, um dia. Também não tenho muita pressa, mas já sinto mais necessidade do que senti há uns tempos. Mas lá está. Justifica-se mais. Sim, exato. Mas também não estou com pressa, e quando sentir que realmente é a altura, aí vou investir o meu tempo. Espero que não tenha que investir muito dinheiro, mas acima de tudo o meu tempo, e sim, e vamos a isso. Não, o povo e eu folgamos por saber que, apesar de não ser algo urgente, é uma coisa que sabemos que vai vir no futuro. Sim. E cá estaremos à espera. E sucesso não te desejo, porque eu tenho a certeza que vais o ter. Igualmente. Obrigado, Acílio, por teres aceito este convite para o MantaCast. Já estivemos hoje aqui a fazer filmagens, e futuramente vai sair o poema declamado e a entrevista. Já agora esqueci de perguntar qual é o nome do poema que escolheste. O nome do poema não tem nome. Ok, tu não costumas pôr... Não costumo, já... De vez em quando ponho, quando volto atrás a uns poemas, mas este não tem ainda, pelo menos. Não se define, só se escreve. Exato. Um bocado isso. Obrigado. Mas obrigado eu pelo convite e pela linda conversa. Obrigado.